Então, dando continuidade à nossa aula, né, de saúde mental, as doenças mentais, elas nunca deixaram de ser tratadas. Várias terapêuticas foram empregadas e vêm sendo substituídas com o passar do tempo. Então, nós vimos, né, que antigamente, por mais que elas eram tratadas de forma errada, eram tratadas, né? Nunca deixaram de ser tratadas. Vieram, né, várias terapêuticas foram empregadas durante o tempo, né, para substituir, né, o tratamento que antes era visto como satisfatório e que hoje a gente vê como, será que é mesmo satisfatório? Então, nós passamos por muito, né, por muita substituição. Bom, vários tipos de tratamentos são utilizados, né, na psiquiatria. Entre eles, nós temos a farmacoterapia, onde nós vamos usar psicofármacos, a psicoterapia, a terapia ocupacional, o grupo operativo e a eletroconvulsoterapia, ou ECT, né? Estas, é bom lembrar para vocês, são abordagens que não devem ser encaradas como opostas, mas sim como complementares, né? Então, eu preciso saber que para os medicamentos darem certo, esse paciente ele precisa aderir ao tratamento. Como que eu faço com que ele adere ao tratamento? Numa terapia ocupacional, num grupo operativo, entendeu? Fazendo isso. Ou seja, são ações que vão complementar um ao outro. Na farmacoterapia, né? É o tratamento com medicamentos, psicofármacos, que atuam diretamente sobre o sistema nervoso central. São capazes de alterar as funções nervosas, reduzindo desordens psicopatológicas. Em geral, não devem ser utilizados isoladamente, mas em conjunto a outras modalidades terapêuticas. Então, se o paciente ele sofre com alguma doença mental e o psiquiatra receitou aquele medicamento para que ele toma, para que ajude, né, na redução dos sintomas e dos sinais daquela doença, mas ele tem que saber que ele não tem que só tomar a medicação. Ah, tomou a medicação, vai ficar bom. Não, né? Tem as outras modalidades terapêuticas que precisam andar em conjunto com a farmacoterapia. A classificação dos psicofármacos leva em consideração os efeitos que eles causam, né? Então, os medicamentos que são usados, né, para sofrimentos psíquicos, eles vão ser classificados de acordo com os efeitos que eles vão causar no organismo. Temos os psicopiléticos, né, psicolépticos. Eles reduzem as funções nervosas, ou seja, tensão emocional, curso de pensamento, humor vital ou de vigilância. Então, os psicopiléticos, eles reduzem as funções nervosas. Então, se uma pessoa que sofre de depressão, ela precisa de um medicamento psicopilético, né? O neuroléptico, ou antipsicóticos, agem controlando alucinações e delírios, reduzindo reações emocionais e os estados de excitação e agitação, né? Então, aquela pessoa que vive que vive escutando vozes, delirando, né? Ou muito agitada, ansiosa, né? Ansiosa com a agitação que eu falo, ela precisa de um antipsicótico, né? Ou seja, para tratar a psicose. Nós temos a levomepromazina, clomopromazina, haloperidol e trifluoperidol. São algumas drogas mais utilizadas, né, na farmacoterapia para pacientes que possam sofrer de algum transtorno mental que causa alucinação, delírio, humor vital. Os hipnóticos, né, possuem ação sedativa, estimulam o sono e em grande quantidade tem ação narcótica, principais drogas, barbitúrico, trufloperidol. Então, os hipnóticos são aqueles que vai causar uma certa sedação, né? Vai estimular o sono, ou seja, para quem que eles são mais utilizados? Para aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, né? Os ansiolíticos, do tratamento da ansiedade, da angústia,
na instabilidade psicomotora, nas dores musculares e crises convulsivas. Os principais drogas são o diazepam, o Valium e o Fernergan, né? São algumas das medicações ansiolíticas. Os psicanalépticos, né, aumentam a intensidade das funções nervosas por elevação do humor vital, da tensão emocional ou da vigilância. Eles podem ser antidepressivos, né? Então são aqueles que vai cuidar de pessoas que sofrem com depressão, né? Tratamento da depressão, falta de iniciativa, distúrbio de concentração e da memória, amitriptilina, imipramina, mianzerina, são alguns tipos de antidepressivos. Temos os antiepilépticos, né, que atuam no controle da epilepsia. Principal droga, o fenobarbital. Temos o lítio, né, que age no controle das fases maníacas e também, né, no tratamento precoce das psicoses maníaco-depressivas. Então, os antidepressivos, os antiepiléticos e o lítio, né, são medicamentos psiquinelápticos, né, que aumentam a intensidade das funções nervosas, né? Elas elevam as funções do humor, a atenção emocional, o estado de vigilância daquela pessoa. Os psicodislépticos, né, alteram as funções nervosas, desviando-as da normalidade sem alterar a consciência. Principais drogas: mescalina, LSD, álcool e cocaína. Então, são drogas, né, que vai causar prejuízo para aquela pessoa, né? Alguns especialistas em drogas alucinógenas relatam que sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, como lavar as mãos dezenas de vezes por dia, somem sob o efeito da psilocibina, alucinógeno derivado de cogumelos. Olha, pessoal, é muito importante vocês saberem de uma coisa, tá? A gente pode falar isso em outras aulas, mas eu vou adiantar para vocês. Existem, né, benefícios que algumas drogas ilícitas podem causar, né? Eu falo quando elas são usadas de forma dentro de um laboratório, claro, por pessoas especializadas, né? Eu não tô falando que, por exemplo, cheirar cocaína vai trazer algum benefício, né? Ou comer algum cogumelo vai trazer algum benefício para uma pessoa que sofre com transtorno compulsivo. Não, não é isso, né? A psilocibina, né, ela é um derivado do cogumelo, ou seja, não é o cogumelo. O cogumelo foi para o laboratório e ali nos estudos derivou-se e percebeu que existe uma substância dentro do cogumelo que pode ajudar essas pessoas. Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente tem em relação à maconha, né? A maconha, o canabidiol, né? Ele pode ser usado de alguma forma para tratar doenças como o câncer. Pode ser usado o óleo do canabinoide, pode ser usado em pessoas que sofrem de dores, né, reumáticas, de pessoas, por exemplo, que sofrem com mal de Parkinson, diminui um pouco o tremor, mas isso não é a pessoa pegar maconha, bolar um cigarro e fumar, não é isso, né? Ela é estudada, vai para dentro do laboratório e se transforma em uma medicação. Por isso que muitas pessoas lutam pela legalização da maconha, não pelo fato, né, de usar como recreação, porque nós sabemos que o fato dela ser usada como recreação pode sim, de alguma forma, trazer prejuízo para a vida daquele indivíduo, né? Nós sabemos disso. Bom, então nós vimos a farmacoterapia. Agora nós vamos conhecer a psicoterapia. O nome já diz um pouquinho bom que, né, pode ser. Tem como base o relacionamento entre o paciente, né, o indivíduo que está sofrendo, e o terapeuta, né, o profissional que vai ajudá-lo, ajudando o paciente no esclarecimento e na aceitação de sua própria pessoa para que ele consiga a autorrealização. Então, o terapeuta, ele precisa ajudar o paciente a perceber que ele está doente e que ele precisa de ajuda e que ele é importante, que ele precisa aceitar aquilo na vida dele e que ele vai ter ajuda, né? Que os sintomas vão diminuir se ele
aceitar o tratamento, se ele aderir ao tratamento, os sintomas podem diminuir. Principais tipos de psicoterapia. A psicoterapia de apoio, onde ali vai ter um aconselhamento por parte do terapeuta, né, para o paciente se tornar mais independente. A psicoterapia individual, né, o tratamento individual do paciente. A psicoterapia profunda penetra no inconsciente do paciente, né? É uma psicoterapia onde os psicólogos ou os psiquiatras, eles podem usar até da hipnose como forma de conseguir ajudar essas pessoas, né? A psicoterapia de grupo, que é o tratamento coletivo de vários pacientes, geralmente não está associada a outro tipo de tratamento. A psicoterapia de grupo é muito eficaz. Por quê? Porque ali ele vai perceber que existem pessoas igual a ele, e que também está ali à procura de ajuda para se sentir melhor, entendeu? E quando ele vê nessa terapia de grupo que essas pessoas estão se sentindo melhor, ele se sente encorajado para também continuar, né? E também se sentir melhor. A terapia ocupacional, o que ela busca? Ela busca restabelecer e desenvolver as funções e habilidades físicas, coordenação motora e fornecer novas orientações para os interesses recreativos e ocupacionais do paciente. Pessoas depressivas perderam a vontade de fazer tudo da vida. Na terapia ocupacional, ela vai ocupar a mente dela de alguma forma, que ela não vai pensar mais no suicídio. Mas isso tem que caminhar junto com a terapia, com a psicoterapia, tem que caminhar junto com a farmacoterapia, entendeu? Os dois precisam caminhar junto, né? Para que esse paciente ele consiga perceber e falar assim, nossa, por que eu deixei de fazer aquilo? Agora eu consigo fazer isso, né? Aquela frase, aquele ditado, ele é realmente certo. Mente vazia, oficina do diabo. Realmente, né? Uma pessoa que ela fica muito fechada a si, ela vai sozinha, isolada, ela e não tem nenhuma, né? Não se ocupa de fazer algo, alguma habilidade, alguma coisa, né? Essa pessoa ela vai ter, né, a desenvolver sentimentos de suicídio, né? De tentativas de autoextermínio. Então a terapia ocupacional ela é muito importante nessa fase. É dirigida aos pacientes com algum transtorno físico ou mental por meio de atividades construtivas para reintegrá-los às atividades da vida diária, tá vendo? Então, são atividades construtivas, ou seja, coisas que vai ajudar ele a melhorar, né? Construtivo, vai ajudar ele a construir um futuro melhor, uma qualidade de vida. Podem ser atividades físicas, manuais, de campo, de limpeza, recreativas. Né? No CAPS, por exemplo, eles costumam fazer, né, desenhos, pinturas, artes, né, artesanatos com pano de prato, com, né, folhas, coisas descartáveis, recicláveis, perdão. No grupo operativo, né, é um grupo de trabalho com horário e local previamente fixados, que visa discutir objetivamente os problemas apresentados pelos pacientes, falam do dia a dia, fazem críticas e sugerem atividades. Então, no grupo operativo ali, eles vão falar como foi o dia deles, como está sendo o tratamento, né? Eles começam né, a fazer autocrítica do outro, ou fazerem críticas em relação ao tratamento, em relação ao companheiro, em relação, né, à sua vida em si. E também, né, ali eles tendem, né, a ter para si, né, fazem, né, para si atividades que eles sugerem para que melhore o tratamento onde eles estão inseridos. O número ideal para funcionamento é de 15 a 20 pacientes. O coordenador deve ser um profissional de nível superior para acompanhar o tratamento do paciente, auxiliado por um técnico de enfermagem. E olha só o que fala, que o técnico de enfermagem, né, a atuação dele é fundamental, já que possui um maior contato com o paciente. O terapeuta ocupacional, ele pode ir sempre, mas o técnico de enfermagem, ele tem um contato com o paciente muito maior do que qualquer outro profissional. Então, por isso, a enfermagem ela é muito próxima do paciente.
é muito próxima do paciente. É a única profissão da saúde que é muito próxima do paciente. Não estou puxando a sardinha para o nosso lado, mas é que é mesmo, né? Então, por isso que o técnico de enfermagem, por isso que a enfermagem em si, a atuação é fundamental, né? Por nós estarmos muito mais próximos do paciente e isso facilitar, né, a ajuda na assistência. Temos a eletroconvulsoterapia, né? O que é isso? A eletroconvulsoterapia, ou eletrochoque, né, popularmente conhecido, é a estimulação do cérebro através da passagem de corrente elétrica com o objetivo de provocar uma convulsão generalizada a fim de melhorar o estado psíquico do paciente. A voltagem da corrente elétrica é variável num período de 5 a 10 segundos. A ECT ainda é indicada para pacientes em transtorno depressivo maior e esquizofrênicos catatônicos resistente ao tratamento medicamentoso. Porém, o relatório da Segunda Conferência Nacional de Saúde Mental de 1994 exige a aprovação de dispositivos legais que proíbam o uso de práticas violentas, entre as quais a eletroconvulsoterapia como tratamento em doenças mentais. Entretanto, a eletroconvulsoterapia ainda é utilizada em grande parte dos países, principalmente em países menos desenvolvidos. Então, pessoal, a eletroconvulsoterapia ela ainda é indicada, por exemplo, para pacientes, né, que sofrem de transtorno depressivo maior, ou seja, aquelas pessoas que estagnaram, pararam, não conseguem se movimentar, não fala, não bebe, não come, entendeu? E os esquizofrênicos catatônicos, que a gente viu que eles podem ficar por horas, por dias, por meses, por anos na mesma posição, né? E que foram resistentes ao tratamento medicamentoso. Passou medicamento, não resolveu, ainda era indicado. Mas aí, em 1994, o que aconteceu? Houve uma conferência, né, onde se discutiam novas formas de tratamento das doenças mentais e foi proibida qualquer forma. Camisa de força, que antes era usada, eletrochoque, tinham pessoas que tomavam banhos frios, banhos quentes. Então, eram coisas horríveis. Vocês já devem ter visto no documentário que eu passei para vocês, o Holocausto Brasileiro, as coisas que aquelas pessoas sofriam, né, durante os anos que elas ficaram lá. A aplicação da eletroconvulsoterapia pode ser feita com o paciente internado no hospital ou ambulatorialmente. Neste caso, ele pode vir de casa, receber o eletrochoque e voltar para casa. O preparo inclui jejum durante a noite anterior, porque a pessoa vai ser submetida à anestesia. Ao chegar, é recebida por uma equipe de enfermeiras e psicólogos. Depois, ela é conduzida para a sala, onde será anestesiada e receberá um relaxante muscular, oxigenação, né? Então ela vai passar a respirar por oxigênio, um catéter, uma máscara, monitores cardíacos, cerebrais e de pressão arterial. Só então é aplicado um estímulo muito breve através de 2 eletrodos que são colocados na parte frontal da cabeça, o suficiente para induzir uma convulsão que é vista apenas no monitor do eletroencefalograma. Durante todo o procedimento, que demora em média 30 minutos, o paciente ele é acompanhado por um médico, anestesista e também por um psiquiatra. Depois que ele volta da anestesia, a enfermagem vai verificar se ele está confuso ou não, né? Se ele estiver bem orientado, toma café da manhã e pode voltar para casa. Então, isso, né, pode ser feito em alguns casos, por mais, né, que a gente sabe que está proibido, que a Conferência Nacional de Saúde Mental pediu que acabasse com isso, mas a gente sabe que acontece. É contraindicado em pacientes com doenças cardiovasculares graves, processos infecciosos ativos e pacientes grávidas, né? Quase que óbvio o porquê que é proibido. A assistência de enfermagem na eletroconvulsoterapia é realizada durante todo o processo, ou seja, antes, durante e após a eletroconvulsoterapia, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro vai estar ali do lado. Antes da eletroconvulsoterapia, deve-se tranquilizar o paciente, observar se o paciente está de jejum, orientar o paciente a evacuar e urinar antes da eletroconvulsoterapia,
administrar a medicação prescrita certa, retirar adornos e prótese e verificar os sinais vitais. Durante a eletroconvulsoterapia, deve-se colocar o paciente em decúbito dorsal, né, ou seja, deitado de costas, colocar protetor de língua, fazer a proteção do paciente e proteger as articulações. Após, né, a eletroconvulsoterapia, deve-se verificar os sinais vitais, pulso, respiração, pressão arterial, né? A temperatura, observar e notificar as reações do paciente, se há certos sintomas, se ele está apresentando náusea, se ele apresentou vômito, se ele está com dor de cabeça, orientar e ajudar na higiene e observar a participação, né, em atividades. Bom, então esses são alguns, né, dos tratamentos que uma pessoa que sofre com algum transtorno mental pode vir. Eu super discordo da eletroconvulsoterapia, sabe? Não é nada humano, né? Mas se for prescrito, eu acredito, eu não tenho conhecimento real se aqui no Brasil ainda alguém faz, mas eu acredito que não, né? Eu acredito. Bom, emergências psiquiátricas, né? O nome já diz. Então, é algo de muito emergente que está acontecendo ali, né? Com aquela pessoa que sofre de alguma doença mental. Decorre de distúrbios intensos do pensamento, das emoções e das ações. Necessita para seu tratamento de reorganização da estrutura psicológica e do comportamento. Os dois tipos principais de crises que originam alterações psicológicas são as crises evolutivas e as crises situacionais. Então, vão ter emergências psiquiátricas de todos os tipos, né? E quando a gente trabalha, por exemplo, numa urgência e emergência, né, num pronto-socorro, num pronto-atendimento médico, numa UPA, então nós precisamos, né, estar ciente de que a qualquer momento pode chegar uma emergência psiquiátrica. As crises evolutivas são aquelas transitórias, né, que podem ser identificadas no processo de crescimento e também de desenvolvimento do indivíduo. Mudanças de comportamento, sentimentos e habilidades, crise de maturação. Nas crises situacionais, elas ocorrem através de fatos externos. Doenças, acidentes graves, perda pessoal, mudança de status social, problemas econômicos, né? Então, pode levar uma pessoa que sofre alguma dessas né, crises, pode fazer com que essa pessoa sofra, né? Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido, né? Ela pode do nada surtar, né? E esse surto, ela começar a ficar agressiva, falar coisa com coisa, a ver coisas, ouvir coisas, entendeu? E ela precisa de ajuda, né? As principais emergências psiquiátricas são tentativa de suicídio ou tentativa de autoextermínio, comportamento homicida, agitação psicomotora, intoxicação por drogas psicotrópicas, reação de pânico, estado de estupor e intoxicações alcoólicas. Nós vamos conhecer cada um, né? Na tentativa de suicídio, que é a mais grave das emergências, né? Pois o indivíduo está atentando contra sua própria vida, sua própria integridade física, né? Então ela é a mais grave de todas as emergências e nós precisamos parar com isso. Porque eu já presenciei situações muito constrangedoras, situações muito embaraçosas e chatas, né, de colegas falando do paciente que tentou se matar, né? Falando que ele estava tentando chamar atenção, que por que ele não fez isso, porque se quisesse morrer mesmo tinha feito daquele jeito, enfim, né? Nós não devemos falar isso. A gente não sabe pelo que aquela pessoa está passando e se você escolheu ser enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, psicólogo, que for na área da saúde, você tem que saber como você vai lidar com as pessoas. A tentativa de suicídio ela pode ser de 3 tipos: suicídio egoísta, altruísta e anômico. O egoísta, ele não há interação entre o indivíduo e o grupo social. Essa falta de integração leva ao suicídio. Ou seja, é uma pessoa que ela totalmente alheia ao mundo exterior, né? Ela não se relaciona com ninguém e
essa falta de interação, essa falta de integração com as pessoas, com o mundo exterior, leva ela ao suicídio. E nós chamamos isso de suicídio egoísta. O suicídio altruísta há uma integração excessiva com grupos sociais. Exemplo, atos terroristas praticados por fanáticos religiosos e extremistas políticos. Então, vocês já devem ter ouvido falar de homem-bomba, né? Lá os árabes, que eles acreditam, né, que o mundo está sendo dominado pelos Estados Unidos, ou que, por exemplo, por conta do fanatismo religioso, eles são contra judeus, cristãos, e por isso, né, eles se vestem de bomba e acreditam que aquilo, né, ele se matando, ele vai conseguir um reino, um lugar ao céu. E a gente sabe que não é bem assim, né? Esse é o suicídio altruísta, né? O suicídio anômico, a sociedade altera a rotina do indivíduo, o que leva ao suicídio. Por exemplo, períodos de crises sociais que geram desemprego, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, ela não sofria de depressão, ela não sofria de ansiedade, ela não tinha nenhum problema mental, talvez, né? Ou um início. Aí, por exemplo, ela terminou com o namorado e ela não aguenta aquela tristeza. Ela pega e avisa pro namorado, se você terminar comigo eu vou me matar. O namorado acha que ela tá brincando, ela vai lá e se mata, né? Ou seja, alterou a rotina dele. Essa alteração na rotina levou ele ao suicídio, né? Uma pessoa que estava empregada, estava super bem na vida, perde o emprego. Ela perde o sentido de viver, ela não quer mais viver, ela se suicida. A gente chama isso de suicídio anômico. O comportamento homicida, né? Muitas vezes decorrem do ódio à espécie humana e não de doença mental, né? Então, às vezes, o comportamento suicida, muitas vezes, né? Eles decorrem do que a pessoa sente em relação ao ser humano, né? E não de doença mental. Psiquiatricamente falando, nós temos homicídio por demência ou confusão mental, né? O estado mental alterado leva o indivíduo a cometer um homicídio, né? Ou seja, ele estava confuso, ele não sabia o que ele estava fazendo, ou era uma pessoa demente, né? Que não tinha a ligação do seu cérebro, está totalmente confuso e ele acabou, né, cometendo suicídio. O homicídio por delírio, o indivíduo sofre alucinações visuais, auditivas e táteis, muitas vezes com o mandamento de matar outros indivíduos, né? Então é um homicídio por delírio, é um comportamento homicida que precisa de cuidado, né? É uma emergência psiquiátrica. Então pessoas que sofrem com esquizofrenia pode chegar, né, a ter um homicídio por delírio, a essa emergência. O homicídio por obsessão compulsão, né, o comportamento obsessivo compulsivo do indivíduo a levar a querer seu objeto ou alguém de desejo somente para si. E muitas vezes o leva a cometer homicídios, para que os outros não se apoderem de seu objetivo, né? Presta atenção, o comportamento obsessivo compulsivo do indivíduo o leva a querer seu objeto ou alguém de desejo somente para si. E muitas vezes o leva a cometer homicídios para que os outros não se apoderem do seu objetivo. Vocês podem, de alguma forma, identificar esse homicídio por obsessão-compulsão? O feminicídio. O feminicídio, além de ser um machismo, né, ser um crime, é um homicídio por obsessão-compulsão. Por quê? O homem, ele acredita, né, compulsivamente e obsessivamente que aquela mulher é dele e somente dele e que ninguém pode se apoderar dele. E por isso, ele mata ela ou outra pessoa. Entendeu? É um homicídio por obsessão, compulsão. Os homicídios por psicopatia, o comportamento antissocial do indivíduo o leva a cometer homicídios. Quando eu falo psicopatia e antissocial, né, os psicopatas, eles não têm sentimentos, né? A psicopatia, ela não é uma doença mental que gera sofrimento para o indivíduo, né? Porque o psicopata, ele não tem sentimento nenhum, ele é alheio ao sentimento mesmo, né, dos outros, e ele só quer saber de chegar ao seu objetivo, né? E esse comportamento antissocial pode levar, né, a essa pessoa a cometer um homicídio.
Agitação psicomotora, então é uma hiperatividade física com exaustão do estado do ânimo. Então o paciente ele vai apresentar então uma fala excessiva, né? Riso ou choro imotivado. Então não tem motivo nenhum ele tá chorando, né? Ele não se cuida, ele tem delírios, tem alucinações, seu tratamento recorre à contenção do indivíduo. Então é um indivíduo que, tipo assim, ele tá falando muito, ele tá rindo, ele tá chorando, ele começa a delirar, então ele começa a se agitar e tudo, e ele precisa então conter aquele indivíduo, porque ele pode se machucar, ele pode colocar tanto a integridade dele quanto a dos outros em risco. Intoxicação por drogas psicotrópicas, né? Decorre da ingestão de tranquilizantes, neurolépticos, antipsicóticos e antidepressivos. Deve tratá-lo o mais rápido possível para evitar complicações, né? Ou seja, uma parada cardiorrespiratória, realizando a lavagem gástrica e a diurese forçada. Nós temos como exemplo, por exemplo, a Elis Regina, né, que faleceu de overdose de tranquilizantes, cocaína e uísque. Temos outras pessoas, né, que também sofreram com essa intoxicação. Então, é uma tentativa de suicídio, né? Mas às vezes não. Às vezes ela não queria, às vezes a pessoa não queria morrer, né? Só tava ali se curtindo, cheirando cocaína, tomando uísque. Nisso ela já toma, essa pessoa já tinha outros problemas e ela tomava tranquilizantes, enfim, né? Aí então deu uma intoxicação e acabou, né, tendo uma overdose. Reação de pânico. As reações são variadas e dependem da natureza do estresse a que o indivíduo é submetido. Viajar de barco, de avião, atravessar a rua, falar em público. Deve-se dar importância às alterações cardiológicas, né, circulatórias, como ataque cardíaco, e administrar a medicação adequada. Então, na reação de pânico, a pessoa chegou no pronto-socorro falando com a crise de pânico porque ela não conseguiu entrar no avião. Eu preciso primeiro saber como é que essa pessoa está se sentindo em relação àquilo, né? Ver como estão os sinais vitais dela em relação à circulação, né? Os batimentos cardíacos, a pressão arterial, e nisso, né, administrar a medicação adequada conforme o médico ter receitado. O estado de estupor. O paciente está lúcido, mas permanece imóvel, podendo apresentar mutismo, ou seja, mudo, não fala nada, olhar fixo, anorexia e desidratação. Essa anorexia aqui, né, a gente pode entender como falta de apetite, podendo realizar suas eliminações fisiológicas no leito, né? O que são isso? Podendo fazer xixi, cocô, tudo ali onde ele está. Exige hospitalização e tratamento especializado, às vezes necessário a eletroconvulsoterapia, às vezes, mas como nós vimos, em alguns casos não precisa disso, né? Intoxicações alcoólicas, as principais são a intoxicação alcoólica aguda, onde vai causar uma depressão do sistema nervoso central, podendo levar à obnubilação da consciência e exteriorização de impulsos agressivos. Lembra que a gente viu, né, lá no alcoolismo sobre a intoxicação alcoólica. O coma alcoólico, o paciente apresenta sono profundo e não responde a estímulos dolorosos e os reflexos estão ausentes, né? Coma alcoólico. Vários adolescentes ficam em coma alcoólico em festas aí, caídos pelo chão, né? É muito triste. Então, pessoal, obrigado, né, pela atenção e a gente conversa mais um pouquinho na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou aqui.